Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, quero acolhê-los nessa segunda-feira, pedindo a Deus que nos dê força, sabedoria, discernimento para administrar esse dia, essa semana. Que tenhamos uma semana abençoada na presença do Espírito Santo. Eu me chamo Dilton Góes. Reflexão do Dia é um programa com o objetivo de estudar as palavras que compõem a liturgia do dia. Hoje, dia 2 de setembro de 2024, 22ª semana do Tempo Comum, segunda-feira, cor litúrgica verde. A liturgia também nos traz hoje em destaque o santo do dia, Beata Ingrid Elofsdotter, viúva e freira dominicana. Nós estamos falando do século XIII, na Suécia, e a nossa santa de hoje nasceu é, numa família normal, numa família comum. E desde a infância mostrou-se virtuosa, amável, caridosa e religiosa. Desde pequenininha manifestou a seus pais o desejo de seguir a vida religiosa. Porém, ainda quando jovem, foi forçada, por tradição da família, de seus pais, a contrair um casamento com um homem muito rico. Casou-se na adolescência, como era de costume da época, mesmo contrariando sua vocação, em obediência a seus pais. Todo aquele esplendor mundano não a cegou e continuou a viver no mundo sem ser do mundo. Em 1281, já viúva, fez seus votos perpétuos. Aí sim, começou a sua vida da forma que ela sempre planejou. Fundou o mosteiro sob suas regras de São Domingos, dedicou-se totalmente às orações contemplativas e à vida rigorosa de austeridade, no temor, no louvor, na graça de servir ao Senhor, atendendo os pobres, atendendo as pessoas doentes e glorificando a Deus acima de tudo com a sua vida. Beata Ingrid Ellert Fodere, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Na primeira leitura de hoje, na carta de São Paulo aos Coríntios, nós vamos ver o apóstolo falando da sua necessidade de evangelizar, não usando nenhum tipo de recurso, de oratória, de conhecimentos, não quero falar como doutor, quero falar com vocês com a prática, com a minha vida. É assim que Paulo nos conduz à primeira leitura de hoje. Leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quando fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou um prestígio de sabedoria humana, pois entre vós não julgueis ser coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Aliás, eu estive junto de vós com fraqueza e receio e muito temor. Também a minha palavra e a minha pregação não tinha nada dos discursos persuasivos de sabedoria, mas eram uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Palavra do Senhor, graças a Deus. A primeira leitura de hoje nos traz e nos lembra que, às vezes, uma pessoa muito humilde, até com erros de concordâncias, uma linguagem muito simples, fala de Jesus e toca o nosso coração e nos causa até a iniciativa da conversão em Jesus Cristo. Então, Paulo está falando, eu anuncio no meio de vós, não como um homem de elevada cultura, mas entre vós, eu falo como sendo Cristo entre vós e o Cristo crucificado, porque ele está em nome de Jesus. Quando eu falo alguma coisa em nome de Jesus, eu estou representando Jesus, eu estou ali pelo nome do Senhor, em nome de Jesus. Então, falo entre vós como Jesus Cristo. E
o Cristo crucificado ainda por cima, para que todos entendam que Deus está ao nosso alcance, né? Como fala em Deuteronômio, né? Onde está Deus? Deus não está no infinito, Deus não está no abismo, nem além do mar. Deus está no seu coração, onde tu podes alcançar. Então, que o Senhor possa manifestar-se hoje, Ele que quer se manifestar. Mas por que Deus não se manifesta, às vezes, no coração do homem? Porque o homem, às vezes, não deseja. Nós, às vezes, não desejamos esse manifesto do Senhor na nossa vida, mas que o Espírito Santo nos dê essa coragem de fazermos, como a santa de hoje, Beata Ingrid, todo mundo sufocou ela naquela desejo, né, de dar a ela uma vida mundana. Ela aceita, obedece seus pais, mas a luz de Cristo, o Espírito Santo nela, né, ela pôde cumprir a vontade do Pai, levar ao seu casamento, mas, de qualquer forma, a luz dentro dela resplandeceu no desejo de servir a Deus. É isso que nos fala, então, a primeira leitura. O salmo de hoje, o responsório, Salmo 118, quando eu amo ao Senhor, quanto eu amo ao Senhor, a vossa lei. Vossa lei me faz mais sábio que os rivais, porque ela me acompanha eternamente. Fiquei mais sábio do que todos os meus mestres, porque medito sem cessar a vossa lei. Quanto amo, ó Senhor, a vossa lei. Evangelho, o Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Lucas, no seu capítulo 4, de 6 a 30. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirado com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te mesmo, a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a viúva que vivia em Serepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram-no da cidade, levando-o até o alto do monte sobre o qual a cidade é construída, com a intenção de lançá-la no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante que no rito de um culto judaico,
na sinagoga, quem escolhe a palavra não é quem profere a palavra. Quem escolhe a palavra é uma outra pessoa, né, que deixa lá a palavra já destacada, o rolo do dia, né, que vai ser lido. Então, não por uma coincidência, mas por uma providência divina, o texto que foi lido naquele dia foi exatamente o que nós acabamos de falar. O Espírito do Senhor está sobre mim, né, para proclamar a libertação dos cativos, dos cegos. Falava, era uma profecia sobre tempos futuros, e justamente falando da vinda do Messias. E Jesus, com toda a sua autoridade, falou: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Era sobre mim que falava o profeta, sobre este dia. Então todos ficaram completamente perturbados. Não é este o filho de José? Né? Então, a sua própria cidade, a sua própria cidade natal, onde ele se tinha criado, agora rejeita a presença de Jesus. Talvez se fosse um estrangeiro, se fosse um de fora, se fosse outra pessoa, até poderia ser aceito. Mas este nós conhecemos. Este é uma criança que se criou entre nós, né? Nós conhecemos seus pais, sua mãe, conhecemos toda a sua família. Como que esse aí é o que vem em nome de Jesus? Então, às vezes, nós fazemos, até dentro da igreja mesmo, se vier um padre de fora, um palestrante de fora, alguma coisa, sim, agora isso aí é bom, isso aí é bom. Sem reconhecer que dentro da sua comunidade, dentro da sua paróquia, comunidade, tem também pessoas de grande talento, de grande oportunidade, profetas do Senhor, capacitados também para fazer uma, uma, uma determinada situação e manifestar através de encontros, palestras, a presença do nosso Senhor. Valorizar o que nós temos próximo de nós. É esse o grande sentido do Evangelho, mas também o sentido espiritual desse Evangelho, que é a manifestação do Senhor Jesus. Né? Pior do que isso, irritados com tudo que o Senhor falou, né, ele acaba sendo levado para ser jogado, morto, como por ter falado a blasfêmia de que hoje se cumpriu o que está escrito na profecia. É sobre mim que ele está falando, é sobre Jesus, sou eu o Jesus, sou eu o Messias dessa profecia. Queriam precipitá-lo e jogá-lo do monte abaixo. Mas Jesus passa no meio deles, né? Não é hora do Senhor ainda manifestar-se na sua glória através da crucificação. Então ele passa no meio daqueles que querem tentar contra o Senhor. Então que não sejamos nós também que vamos crucificar o Senhor outra vez, né? Através de críticas. Porque minha comunidade não é isso, minha igreja não é isso, minha paróquia é fraca por causa disso, o padre é ruim por causa daquilo. Então, é uma forma também da gente apenas criticar, né? E querer, entre aspas, precipitar, né? Precipício abaixo, aquele líder, aquela pastoral, aquele movimento, aquele serviço. Ao contrário, temos que fazer e praticar a caridade, como fez a Beata Ingrid, a santa de hoje. Viu? Forçada a viver um modo secular de vida, ela cumpre a vontade de seus pais, respeita o seu marido, mas sem criticar, e no momento oportuno se revela, né, na presença de Deus. Pedimos a Deus sabedoria e discernimento para que possamos ser excelentes cristãos, como no plano de Deus o Senhor o deseja de nós. Eu me chamo Dilton Góes, o nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um profeta do Senhor. Multiplique em suas redes sociais esta pregação, este ensino, para que mais corações possam aceitar o nosso Senhor Jesus, jamais rejeitá-lo, como fizeram os moradores de Nazaré. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.